Os estúdios Disney são famosos por sua franquia de princesas, apresentando desde a década de 30 as versões animadas de contos de fadas consagrados. Notórios pela estética e pelos movimentos corporais realistas, os filmes de animação Disney são instantaneamente reconhecidos no mundo todo. Como sabemos, os contos de fada possuem função educativa, isto é, cumprem o papel de passar uma lição moral ao público infantil, função essa que veio a ser a partir dos séculos XVII e XVIII. Antes desse período, os contos não necessariamente eram voltados às crianças. Eles eram simplesmente contados para marcar uma ocasião, dar um exemplo, avisar sobre perigo, para adquirir comida, para explicar o que parecia inexplicável. As pessoas contavam histórias para comunicar conhecimento e experiências em contextos sociais. Jack Zipes. Os compiladores de histórias se apropriam então do conto popular e mudam-no radicalmente, com a intenção de melhorar as maneiras e o comportamento das crianças em sociedade. O efeito que isso causa perpetua noções claramente demarcadas de papéis de gênero, onde o homem domina. Com a Segunda Guerra Mundial, a participação de mulheres no ambiente de trabalho e as pressões feministas, os estúdios Disney reexaminam a atuação da mulher, dando a elas os papéis principais que antes eram inexistentes. As histórias são centradas numa protagonista que pode ser apresentada como um modelo de feminilidade. Esse modelo é delineado por marcações que têm a possibilidade de apontar problemas sociais que são internalizados na sociedade como um todo e principalmente nas mulheres desde idade muito tenra. Em A Rainha da Neve de Andersen, vemos a enaltação da inocência para mulheres na figura de Gerda, uma menina de origem humilde que perde o amigo de infância e concentra suas atividades na vida doméstica. Vemos, ademais, as aventuras que Kay, o amigo de Gerda, tem a liberdade de desfrutar após um incidente com o espelho mágico. As histórias a serem analisadas são representativas da era CGI dos estúdios Disney, sendo elas a adaptação para o cinema do conto A Rainha da Neve em 2013, intitulado Frozen, uma aventura congelante no Brasil, e sua sequência Frozen 2 em 2019. Partimos do princípio de que os filmes são veículos relevantes para que nós possamos observar as questões de gênero na sociedade da cultura global. Desta maneira, a franquia Frozen foi capaz de gerar 11 bilhões e meio nas bilheterias ao redor do mundo, lucro 4 vezes maior que o gerado pela franquia de princesas dos anos 90, de quase 2 bilhões e meio, afetando as vidas de milhares de crianças. A importância das análises de representatividade nas produções midiáticas, isto é, da performance das personagens de filmes infantis, se dá na abertura do diálogo acerca da construção identitária das representações nas mídias infantis, além das dinâmicas entre gêneros e raças que são colocadas e na possibilidade dos reforços e incentivos a mudanças sociais. Analisar as mensagens que as mídias propõem proporciona aos indivíduos o poder de criticá-las, resistir à manipulação e fortalecer-se perante ideologias opressivas. O objetivo deste trabalho é analisar e discutir as relações sociais propostas na franquia Frozen, com levantamento teórico-metodológico sobre as questões de gênero e branquitude na sua relação com a teoria da performatividade, analisando se a linguagem cinematográfica hollywoodiana, especificamente na franquia Frozen, consegue acompanhar as mudanças no campo dos estudos de gênero e raça, percebendo as performances construtivas da identidade das personagens. Inicio com a discussão da performatividade identitária, para então passarmos para a análise de marcações, procurando avaliar a performance das personagens, suas falas e atitudes não verbais, que postulam suas identidades de gênero e raça, numa análise qualitativa crítica, isto é, explorando as marcações das protagonistas. A introdução apresenta a corpora, a importância do trabalho, a hipótese, a pergunta de pesquisa, os objetivos e a metodologia. O capítulo 2 fala do conto maravilhoso, sua estrutura e das tendências Disney de esquematização narrativa, com breve histórico dos filmes predecessores, da linguagem cinematográfica e construções de animação e estudos anteriores. Como esses filmes indagam, questionam as questões de gênero, raça e cultura. O capítulo 3 provém esta investigação com a perspectiva dos estudos de linguagem e performance, trazendo as discussões de Austin, Butler, Feldman e Plaza Pinto.
O quarto capítulo concerne-se com as questões de gênero e de branquitude, com base nos trabalhos de Bento, Butler, Criado Pérez, Fanon, Hooks, Lauretis, Schuckmann e outros autores. O quinto capítulo tratará das análises e o sexto da conclusão.